Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mike do Calendário Nerd, dessa vez em vídeo aqui para bater um papo com vocês aí. Hoje a gente está iniciando um projeto novo, né, que a gente chamou carinhosamente, ou talvez até acidentalmente, de Calendário Quest, onde a gente vai sair em missões aí pela cidade, buscando locais de gravação e artistas que participaram já participaram dos nossos calendários de mesa, né, desde o começo aí, para bater um papo com eles, falar sobre carreira, falar sobre, enfim, N assuntos aí que permeiam a nossa comunidade nerd, né, que são pessoas que são essenciais aí para tudo isso que a gente consome no nosso meio, né. E eu não estou sozinho, hoje junto comigo aqui está aqui a Melissa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Melissa, né, do Calendário Nerd, e hoje a gente também está aqui com uma ilustradora e colorista muito incrível, a Laís Bicudo. Não sei. Obrigada pela incrível. Imagina. É verdade, é verdade. Eu vou acreditar. Não tá no script, não? Não tava, eu pensei agora. Bom, mas então, Laís, hoje a gente vai meio que bater um papo aqui, né, jogar umas perguntas, assim, sobre, como eu falei, sobre carreira e outros detalhes, assim, da sua vida profissional como artista. E a gente vai começar com essa primeira pergunta. A gente vai ler nossas perguntas aqui, né, justamente pra gente fazer uma coisinha bem mais séria, que a ideia é fazer uma coisa séria, apesar de a gente não precisar ficar muito travado também, mas é que a gente também tá começando agora, né, então a gente Fica meio tenso. a gente tá um pouco tenso aí e tal, então a gente vai ler as perguntas até a hora que a gente ficar craque em tudo isso aqui e não precisar mais. Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é para você contar um pouco da sua trajetória até agora, né? De forma assim, resumida, quem é a Laís Bicudo? Meu nome é Laís Bicudo, eu sou ilustradora de livros infantis e colorista de história em quadrinhos. Já faz uns 13 anos já que eu trabalho com isso. E, cara, é aquela velha história. Tem pessoas que continuam desenhando, tem pessoas que param. Eu sempre tive incentivo em casa de continuar desenhando, isso nunca foi um problema. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a consumir quadrinho e a primeira leitura que eu tive foi X-Men. Então aquelas cores, os quadrinhos, a dinâmica, pra mim foi tudo tipo muito, uau, que incrível isso. E aí eu comecei a reproduzir os quadrinhos. E aí eu comecei a ver que eu gostava mesmo de continuar desenhando. Aí quando chegou a época de escolher o que era para fazer na faculdade, para mim fez muito sentido fazer artes. Foi natural. Foi, porque ninguém nunca falou que aquilo era errado, ou aquela coisa que todo mundo fala, você não vai trabalhar com isso porque não dá dinheiro. Você sempre teve incentivo, então, né, Sim, nessa parte, assim. Sim, nunca foi uma questão em casa. E aí, pra mim, foi naturalmente escolher artes. E aí, dentro da faculdade, eu descobri várias outras coisas que eu podia fazer no mercado. E aí, como eu queria sempre essa coisa do quadrinho, eu comecei como arte finalista, mas eu fiquei, acho que uns 2 anos fazendo freela de arte final. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, depois que eu saí da faculdade, eu tive uma oportunidade de entrar numa editora. E era uma editora de livros infantis. E nessa época, saindo da faculdade, eu gostava de fazer desenho realista, fazia os freelas de arte final para quadrinho e tal. E aí, dentro da editora, eu descobri que, na verdade, eu gostava muito de fazer ilustração para livro infantil, para criança, né? E aí eu deixei completamente de lado o realismo, né? Mas foi muito importante para eu entender estrutura de personagem e tal. E aí eu comecei a trabalhar com isso, eu me interessei, comecei a estudar isso, na época não tinha, acho que foi 2012, 2011, por aí. E aí eu procurei em livros e tal, e tô até hoje, assim, eu sempre tô estudando, revendo, porque o desenho ele muda muito, não só na área de editorial e de livro infantil, mas é isso. Mas muito legal, né, esse salto do realismo para ilustrações infantis. Caraca, tipo, qual é a maior diferença, assim, entre eles que você acha? A maior diferença pro que eu faço é desconstruir, né? Porque quando meu estilo ele é mais pro cartoon, né? Então é uma coisa mais usando mais o quadrado, o triângulo, o círculo, que é uma coisa que
as crianças elas se identificam mais e reconhecem mais, então no livro infantil isso é importante. Então você desconstruir vamos dizer assim, uma cabeça real para uma coisa mais abstrata é muito difícil. E isso normalmente as pessoas acham que é mais fácil, você fazer uma coisa mais simples do que uma coisa mais detalhadona. Eu acho que assim, os dois têm as suas dificuldades, só que para mim eu acho que o mais difícil foi eu desconstruir na minha cabeça tudo que eu vinha fazendo de realismo para uma coisa mais cartunesca. Então para mim esse foi o desafio, né? Porque assim, o cartoon, o seu eu já vi que puxa pro fofo e tal, então é mais redondinho geralmente, né? Não sei se estou falando besteira. É, mais redondinho, é de mais propósito. Redondinho e tal, pra ser bem fofo. E o realismo, eu já fiz também uma época, um curso de realismo, então eu sei que é bem diferente, né? As duas coisas assim. Mas legal. E vamos pra próxima pergunta, então. Se a sua arte fosse uma pessoa, qual seria a idade dela hoje e por quê? Eu acho que seria a minha sobrinha de 8 anos. Que legal, que fofo. Porque ela faz coisas de criança, obviamente. Só que eu vejo nela muitas coisas que eu fazia antes, sabe? De uma parte mais criativa, do imaginário, assim. E as coisas que eu desenho, muitas das vezes eu penso nas coisas que eu vejo ela fazendo, sabe? Assim, o nome dela é Alice. A Alice gosta de fazer isso, ela gosta de brincar com isso. Daí eu sempre resgato tanto a minha infância quanto a dela. Então eu acho que seria a minha sobrinha de 8 anos de idade. Que fofo! Adorei sua resposta. Gostei. E aí tem uma outra pergunta aqui que a gente vai falar assim, ó, qual o estado criativo mais inusitado que você já teve? Aquele que veio do chuveiro, sonhando, vendo alguma coisa aleatória na rua? Como que é o seu processo criativo? Cara, eu acho que quando a pessoa começa a mexer com criatividade, eu acredito, pelo menos comigo, né? Que é tudo. É o tempo inteiro você tá pensando em alguma coisa, coisas aleatórias do nada que você tá, sei lá, almoçando, daí do nada você vê um negocinho assim, ou na tela, ou, sei lá, uma mosca. Artista é assim, né? Daí você fala, caramba, isso ia ser um desenho legal, ou então uma textura de alguma coisa, que você tá andando na rua e você olha assim, nossa, que textura bacana, aí você fica só fitando, nossa, dá pra fazer isso num desenho que eu tô começando, sabe? Então, pra mim, eu acho que é o tempo inteiro. E eu acho que pra quem não desenha, eu acho interessante indicar o documentário do Miyazaki, que é o que ele faz a produção do Menino e a Garça. E é bem aquilo, sabe? Às vezes você tá no desespero, às vezes você tá lá desenhando, tem toda aquela criatividade, às vezes você vai sair pra tomar um cafezinho. Tem várias cenas que eu me identifiquei muito com o Miyazaki, que ele fica com a mão na cabeça, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele levanta, aí ele vai lá pro jardim, fica olhando pro nada, aí ele toma um chá. Aquela crise existencial, né? Tipo, meu Deus. Ele fica pensando em várias... Aí volta. Então, tipo, eu acho que quem não é da área, eu acho que é interessante ver o documentário do Miyazaki, porque ele tem esses momentos meio... Essa pausa criativa, assim, justamente pra... do nada ele vai fazer outras coisas, ele vai andar, assim. Mas é isso mesmo, né? Assim que a gente busca inspiração. Sim. E falando em inspiração, eu vou fazer a próxima pergunta. Qual música, livro ou obra de outro artista independente brasileiro que tá te marcando recentemente? Eu acho que eu posso dar uma dica comentar dos três. Não é recente, faz um tempo já, que eu ouço Cripta, que é uma banda de thrash metal do Brasil, que é composto só por mulheres. Que legal! E tem várias... A Fefe Metal, que é a que escreve as letras, né? Ela sempre tá falando sobre renovação, sobre conquista. Engraçado, né? Muita gente que ouve thrash metal, assim, vê aquela coisa meio gritada. Acho que não tá falando nada, né? Mas normalmente sempre tá falando. Letras super bonitas, né? De incentivo. Legal. Sim, então, de música pra mim é Cripta, né? Eu acho que se eu fosse indicar uma música seria From the Ashes, que fala sobre isso, sobre renovação. De leitura, eu acho que o último que eu li e me inspirou, assim, eu gostei bastante, foi do Jefferson Costa, que é um manto que ele escreveu para o mundo lá do Superman. Então ele fala sobre roubo de propriedade cultural sendo roubada, né? Então é um fator bem, legal de falar e comentar hoje em dia. Sim, e ele faz de um jeito muito
Sensível? Sim, sensível e sutil, sabe? Muito legal. E você acha que a história vai para um lado, e aí você começa a falar, nossa, ele tá... Então é bem interessante, né? Eu recomendo o Manto, do Jefferson Costa. E uma artista que eu conheci recentemente foi numa feira que eu participei de Mulheres Empreendedoras. E o nome dela é Larissa... Eu posso pegar o arroba dela? Pode sim. Eu adorei o trabalho dela. Ela mexe com estampa, ela é uma designer. E eu fiquei obcecada pelos passarinhos que ela fez. Que legal. É que tipo de estilo, assim, dela? É de estamparia, Legal. O nome dela é Larissa Sugahara. Legal. Esse vai ser... acho que o arroba dela tá assim, Larissa Sugahara. Ela é de Campinas. Bacana, legal. Bom, e se o seu público tivesse hoje que se preparar, né? Quando você, vou ler um material da Laís, né? O que a pessoa tem que fazer, o que não poderia faltar, assim, se ela fosse se preparar psicologicamente ou fisicamente para ler um material seu, né? Tipo assim, ela combinaria isso para pegar uma cerveja gelada, um lenço, um tênis de dança, dar um abraço em alguém antes de ler um material seu. O que você recomenda a pessoa fazer? O que a pessoa deve esperar de um material que você produz? Eu acho que tanto do livro infantil quanto do quadrinho que eu faço colorização, acho que seria café e bolo. Legal. Uma coisa bem confortável, né? Café e bolo, senta e é isso. Sim. E tá ótimo. Bom, agora uma pergunta assim mais... mais assim, intro, né? Uma coisa mais assim do coração, eu diria. Na sua trajetória, qual foi o momento em que você sentiu que precisou se impor para ocupar o seu espaço e o que você aprendeu com isso também? Na vida, né? Desde quando você se conhece por gente, né? Sendo mulher. Sendo mulher, sim. né? No mercado de trabalho, foi quando a gente começa a perceber tanto, né? Antes do trabalho, né? Na vida mesmo, mas no mercado de trabalho foi quando você começa a perceber que as pessoas não estão te ouvindo por causa do seu gênero e não pela sua capacidade técnica. E aí eu percebi que eu tinha que começar a ser mais incisiva. Então, o que mudou pra mim, quando eu percebi isso, não só... Isso acabou levando no dia a dia, né? Mas no trabalho, foi essa coisa de eu ser mais incisiva com as coisas que eu acredito e eu sei que eu sou capaz de fazer aquilo. Então, eu não estou inventando da minha cabeça alguma técnica ou alguma solução para algum trabalho, alguma coisa. Eu tenho bagagem para poder falar aquilo. Então, foi nos primeiros anos de trabalho assim que eu percebi que eu tinha que ser mais incisiva, porque eu percebia que o meu profissional era botado em xeque não por causa da minha técnica, mas porque eu era mulher. Isso, e aí eles ficam querendo questionar para saber se você sabe mesmo aquilo. Sim. Mesmo você mostrando, né, que você sabe aplicar aquilo, as pessoas vão, mas e aí, é assim mesmo? Me explica melhor, eu entendo. Você teve alguma história positiva disso? De que você talvez, uma coisa que tenha começado negativamente, mas por causa disso de você ser incisiva, você conseguiu, digamos assim, quebrar essa barreira? Até tem no sentido de eu perceber que as pessoas começaram a... Quando tem esses casos, né? Às vezes não tem, ainda bem, mas quando tem esses casos eu percebo que começa a rolar um diálogo e infelizmente a partir disso, não deveria, começa a rolar um respeito, né? As pessoas começam a ouvir um pouco mais. Não é... o que eu tô falando é certo. Não é isso. É ter uma conversa, né? Então, eu acho que o lado positivo é eu ter começado a normalizar a você ser mais incisivo quando você acredita naquilo. E é isso, sabe? Não tem um momento ou um cenário específico. Eu acho que foi mais isso, sabe? Legal. E se você pudesse dar um microfone literal ou figurado para sua versão mais jovem, assim que ela começou a sonhar com a arte, o que vocês duas cantariam juntas hoje? A Golden, né? Com certeza seria a Golden, com certeza. Legal. Inclusive eu já cantei Golden com a minha sobrinha. Que fofo! Ela sabe de cor, cara. Sabe? Sim. É muito legal essa música, poderosa. Eu sempre fico arrepiada. É muito bom. Me fala uma coisa, qual foi o pior presente de grego que a vida de artista independente já te deu? E pode ser um show que deu errado, uma taxa inesperada, um golpe criativo, qualquer coisa.
Eu acho que foi uma vez que pediram pra fazer um mapa de um parque de diversão. E eu fiquei muito, nossa, parque de diversão, porque era uma coisa que eu ia muito, assim, muito. Eu já fui em Rock'n'Roller, Play Center, enfim. E aí, quando apareceu pra mim esse projeto, eu falei, caraca, que legal. E era tudo de dinossauro, e eu adoro dinossauro. E eu fiquei, muito legal. Uau. Só que, cara, foi uma dor de cabeça. Porque, não por causa das pessoas que estavam participando desse projeto, mas porque o dono do parque, ao mesmo tempo que ele queria uma coisa mais nova, mais atual, porque os desenhos eles estavam muito datados, né? Era uma coisa muito anos 80, né? E igual eu falei, o desenho muda, né? Ele vai mudando o estilo, vai mudando. E ele, ao mesmo tempo que ele queria mudar, ele não queria mudar. Então, assim, imagine você fazer um mapa de um parque inteiro e tudo, nos mínimos detalhes, ser questionado, mas não por uma melhora, mas é porque a pessoa, ela não... Tava presa ali. Tava presa no passado e todo mundo do time tava percebendo isso. Então, assim, foi muito legal porque era um mapa de um parque de dinossauro, que é incrível, mas sim, nossa. Só que nessa foi, aí foi dor e sofrimento, mas no final deu bom. Você aceitaria outro mapa pra fazer ou não? Cara, eu fiquei com trauma, não. Não, né? Não, melhor não. Isso porque eu ia falar pra Laís fazer um mapa do calendário Quest, mas... se você vai ser igual esse cara, se for ser igual esse cara, eu não quero. Mas ó, antes da gente seguir para a próxima pergunta, deixa eu abrir um espacinho aqui para falar do local de gravação que a gente está hoje. Quem cedeu esse espaço aqui pra gente hoje para gravar é a loja Muito Colecionáveis, que é uma loja de card games aqui de Campinas, né? A gente está num espaço aqui que o pessoal joga RPG, que também faz parte aqui do hall de atividades da Muito, né? Então o pessoal faz campeonato de game aqui, joga RPG aqui nesse espaço que a gente está. Então quem estiver visitando Campinas, dá uma passada aqui, vem conhecer a loja, é facinho achar eles na internet, você busca aí por Muito Colecionáveis, tem o site deles também lá, para você comprar cards avulsos, né, de Magic, de Pokémon, de One Piece, enfim. Então vale a pesquisa aí. O Andrei também vai fazer a mágica nesse caso aqui, colocar o logo deles aí para vocês verem. E é isso aí, vamos continuar com nossas perguntas aqui. E na sua opinião, qual é o maior superpoder e a maior criptonita, digamos assim, de ser um artista brasileiro hoje? O maior superpoder? Eu acho que é a nossa cultura, sabe? Eu acho que a nossa cultura é muito rica e as pessoas, felizmente, estão percebendo isso agora. Então, isso dá para ser levado no desenho, principalmente na parte de cor. O Brasil é muito colorido, é a América Latina inteira, né? Então, eu acho que isso. E a criptonita, eu acho que seria o conservadorismo. Sim. Então, tipo, ao mesmo tempo que você quer fazer um negócio muito, sabe, sobre a gente, tem essa questão aí também. Mas você diz assim, quando você vai fazer um trabalho para alguém, o conservadorismo ele pega, ou de modo geral, assim? Acho que de modo geral, sabe? Né? De modo geral. Assim, eu acho que, assim, apesar que com as notícias parece que não está melhorando, mas eu acho que tem muita coisa avançando, sabe? Principalmente das pessoas artistas, de modo geral, percebendo isso, né? Que elas têm que se impor. Né? Sim. Tem uma questão que me veio à mente quando eu estava montando essa pergunta aí, selecionando ela. Eu acho que muito disso tem a ver com aquele, entre aspas, aquele viralatismo brasileiro lá, que tudo que é de fora é mais legal e não sei o quê e tal. Às vezes as pessoas preferem buscar referências de fora do que às vezes trabalhar com essa cultura rica que você citou. Você acha que isso é uma coisa que acaba dominando ou você tem sentido que isso tem diminuído cada vez mais? Eu acho que tem diminuído, mas assim, se for ver, não é nossa culpa, né? Foi uma construção que foi feita pra gente acreditar que o que a gente tem aqui não é bom, sabe? Entendi. Tipo o café, sabe? Nosso café é muito bom. Só que o nosso café bom é exportado, não é cada daqui. Então, assim, parece que o nosso não é bom, mas enfim. Mas eu acho que é isso. E as pessoas, acho que com o tempo, e com a internet também, vem vendo que a gente tem muita coisa a oferecer, sabe? Como pessoa, arte, música, sabe? Bacana. Então a gente tá num caminho positivo aí, você acha? Legal. Sim. Bacana. Agora, me fala uma coisa. Qual o impacto das redes sociais para você como artista? Pra mim, como artista, eu acho que se divulgar. Eu acho que é muito mais fácil se divulgar hoje em dia. Porque antes você tinha que mandar um e-mail
e vai saber se liam esse e-mail. Nem tinha e-mail no sentido da empresa divulgar o e-mail da empresa, daí você tinha que ficar caçando ou ligando para alguém. E hoje em dia você faz suas coisas e posta na internet com um monte de hashtag que o algoritmo vai entregar, sim ou não, mas enfim, as pessoas vão estar lá vendo. Então eu acho que o impacto foi isso. E de conhecer outros artistas, né? E se inspirar com outros artistas. Então, pra mim, acho que a rede social ela foi muito boa nesse sentido. E tem um lado negativo, digamos assim, como é que é a questão de você estava comentando sobre ser um profissional mulher na área artística? Tem alguma questão de hate, esse tipo de coisa, ou receber muita crítica? Às vezes o pessoal na internet fica corajoso, né? Então sai xingando e reclamando e não sei o que, não sei o que. Você tem sentido isso com artistas brasileiros ou são raras exceções que... Por mim, assim, eu posso falar o que eu vejo nas minhas redes. As pessoas são bem receptivas, sabe? Tem uma pessoa ou outra que faz um comentário que é ofensivo nas entrelinhas, não diretamente, mas assim, é raro acontecer isso. Mas lá atrás, quando tinha Fotolog, eu tive muito hate. Então, talvez isso, infelizmente, tenha me ajudado a chegar hoje em dia, que a rede social tá tão estourada, e não ligar pra like, e não ligar pra hate e essas coisas. Mas eu acho que foi por causa de ter levado tanto chute no Fotolog. né? Fotolog, cara, faz muito tempo isso. Faz tempinho, né? Faz muito tempo. Eu escaneava meu desenho e colocava. Ai, nossa senhora, que dor. Falando nisso, em formatos assim, você costuma postar só as suas ilustrações ou você faz reels? Como você geralmente faz pra divulgar assim? Eu faço mais postagem mesmo. Eu me sinto mais confortável. Eu não gosto muito de fazer vídeo, mas eu já comecei a fazer alguns aleatórios. Só que eu acho que eu falo muito para 3 minutos de vídeo na internet. E os 3 reels que eu tentei fazer, deu 10 minutos. Eu falei, ai, gente, não consigo fazer. Tá vendo? Eu falo demais. Aí... Não, mas tem gente que curte, tem gente que gosta. E aí... Mas eu fico um pouco com preguiça de ficar fazendo vídeo, eu confesso. Aí eu fico mais nas postagens, nos recortes de ilustrações e tudo mais. Ah, mas legal. E uma pergunta que eu acho que ela é meio polêmica nesse meio agora, né? Qual a sua opinião e suas preocupações quanto ao uso de IA no meio artístico? Eita! Cara, eu acho que a IA, ela tem que ser usada como parte de um processo. Mas assim, uma porcentagem muito pouca. Eu não gosto de ficar usando IA. Eu prefiro usar 100% da minha criatividade, porque senão... você começa a usar uma muleta, sabe? E a criatividade, ela vem de você ficar estimulando ela mesmo, né? De você ir lá e ficar pensando e tentando criar, enfim. Mas eu acredito, assim, que a IA ela tem como ser usada como uma ferramenta para, sei lá, facilitar alguma coisa, mas, assim, não na parte final e não numa parte importante. Então, eu não demonizo a IA, eu só demonizo o jeito que as pessoas estão usando. Principalmente aquelas pessoas que falam artista de IA. Ah, não, isso aí já... Não dá. Isso aí já me dá uma raiva. Não dá pra dar credibilidade. O que é esse artista de IA? A pessoa vai lá, ela digita no prompt, eu quero que você faça não sei o que lá, não sei o que tem, vestindo não sei o que lá, não sei o que tem. Pronto, ela criou a imagem, artista de IA. Só que você só escreveu, sabe? A Sulamun, que é uma artista, acho que ela é de São Paulo, enfim, ela é bem conhecida, e ela fez uma comparação com comida, que é você pegar uma comida congelada e colocar no micro-ondas não te faz um chefe. Você pegou a comida, você esquentou, só que assim, não foi você que preparou tudo aquilo. Exatamente. E pra mim, as pessoas que falam que são artistas de IA, pra mim é a mesma coisa. Você não tá fazendo nada, você só tá criando um briefing. E é isso, sabe? Você não pensou como que você vai fazer a composição, você não pensou como é que vai fazer ou que técnica que vai usar, você só jogou ali e acabou. Né? Não teve nada. Então a parte criativa foi toda comida, sabe? Então assim, eu acho bem complicado. E as pessoas se iludem, né? E falam, não, sou artista de IA. E tem muitos portfólios que eu já vi da pessoa que fala que é artista de IA, e você vai ver que a pessoa, você olha o desenho,
E aí você vê que a pessoa nem se deu o trabalho de corrigir certas coisas, tipo anatomia. Outra vez eu vi uma pessoa que fez... 6 dedos. Exatamente! Ou então um cara que eu vi que ele fez um Dom Pedro I, e ele tava segurando uma haste e a bandeira do Brasil, só que a haste tava pegando no pescoço. E eu fiquei assim, caraca, você não teve nenhum trabalho de tirar esse negócio do pescoço do cara. Nossa, e eu fico, então pra mim não é a ferramenta, é o jeito que as pessoas estão usando, sabe? Então, Entendi. enfim. Mas hoje existe uma demanda, né, pra esse tipo de artista, né, digamos assim. Porque a gente sabe, né, que muitas das vezes o trabalho artístico, ele não é valorizado, né? Então, quando a pessoa, sei lá, vai passar um orçamento, assim, lógico que não tem nem comparação, mas como eu trabalho com serviço também, né, muitas das vezes a gente passa um valor lá, porque a gente sabe o que a gente vai colocar ali, sabe, tem todo um conhecimento ali envolvido, mas a pessoa, nossa, é muito caro, fulano faz mais barato e não sei o que, não sei o que. Então, a demanda pode acabar atrapalhando, porque eu imagino que isso possa acontecer. Alguém vai lá, pede uma arte para você passa um valor, você, se eu colocar isso aqui no GPT é de graça. Entendeu? Então, tipo assim, a demanda pode ser um problema para isso, talvez as pessoas tenham que ter essa consciência também, não só a pessoa que se ilude lá colocando como artista de arte, mas também a pessoa que procura esse artista. Tipo, a pessoa tem que se conscientizar também disso. Eu acho que as pessoas já começaram a se conscientizar, porque a impressão que eu tive, que teve um boom, né, das pessoas fazendo um monte de coisa de IA, mas eu acho que as pessoas começaram a perceber que não tem o quesito humano, mas eu acho que quem não prestar atenção não vai, ou não liga pra arte, pra essas coisas, não, sabe, não tá nem aí, né? Mas eu acho que quem mexe mesmo com arte, editora, enfim, qualquer pessoa que mexe com essa parte criativa, começou a perceber, porque teve aquele boom da galera fazendo capa com IA, né? Além de ser uma coisa muito artificial, não tem essa coisa humana, né? Porque eu vejo que quando você vai criar algo, você cria algo com base em memória e muitas vezes não, né? Total parte afetiva. Então, quando você faz uma coisa que é uma parte afetiva, as pessoas, por mais que elas não tivessem na sua história, elas vão se conectar de alguma forma. E aí, mesmo a IA fazendo, sei lá, uma perspectiva legal, ou um cenário de uma cozinha brasileira, ok, ela não vai ter essa parte afetiva, sabe? Ela não vai ter aquele detalhezinho que é o que todo mundo viveu, sabe? Então, vai estar lá uma cozinha com, sei lá, um bolo, um café na mesa, só que aquele detalhe que você sabe que tem quando você vai, sei lá, na casa da tua mãe, na casa da tua avó, falta nostalgia, né? Aquela vivência. Não vai ter. Então, assim, eu particularmente acho que eu não tenho medo da IA por causa disso. Sim. Porque a gente vai cair nessa parte que não tem a parte afetiva. E eu acho que quem mexe com arte tá começando a perceber... Começando não, acho que já percebeu. Acho que foi rápido até. De perceber que não tem essa parte. Não tem. Então, as pessoas não se conectam com aquela imagem. Então, eu acho que vai acabar caindo por terra, assim. Eu não acredito que vá muito pra frente, não. Mas no máximo gerar o gerador de meme, né? Meme, Marisa Maior, sabe? Um negocinho assim. Eu detesto aqueles cachorros dançando. Sabe? Que eles ficam eu assim. sei. Ódio, né? É bem incômodo, eu também não gosto. Sempre que aparece pra mim. Eu odeio também. Nossa, é terrível. Mas eu acho isso. Eu acho que as pessoas já estão vendo que não tem essa pegada, sabe? Essa parte emotiva, assim, da imagem que precisa ter. Muito bem. Vai lá, meu. Bom, agora uma pergunta mais viajada aqui, ó. Se você tivesse o poder de viajar no tempo e dar um conselho para você de 5 anos atrás, no início da carreira, o que você diria? E o que você pediria para você do futuro te ensinar hoje? Uau, que pergunta. Nossa. Eu acho que de início de carreira se importar menos. Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de tipo, nossa, eu preciso fazer um negócio super perfeito, porque não sei o que lá, não sei o que tem, e aí você acaba não fazendo nada. Então, eu acho que, enfim, acho que eu falaria isso. Se importe menos e faça mais. Só começa. Começa. E se você não gostar, entendeu? É outros 500. E eu acho que de alguém pro futuro falando comigo, você tá falando de 5 anos atrás, depois da carreira, pra mim agora. O que ela ia te perguntar, você do passado? Se eu vou trabalhar mesmo com desenho. Eu acho que isso, porque no começo meu maior medo era esse. Era assim, esse, nossa, né?
nossa, será que vai dar certo? Será que vai trabalhar com desenho? Será Parece que você vai... um futuro tão distante, né? Às vezes. E aí eu ficava mais preocupada com isso do que ir fazendo, sabe? E eu acho que é isso. Se preocupar menos. Acaba te travando, né? Na hora de criar e tudo. Sim. Bom, vamos lá. Nossa última pergunta. Se esse programa fosse uma fogueira e a gente fosse passar a noite aqui, qual história, pode ser real ou inventada, que você contaria para assombrar ou inspirar quem vai estar ouvindo e vendo esse episódio? Assombrar ou inspirar? Eu gosto das duas vertentes, assim. Então, é que eu realmente estou tentando caçar alguma coisa na minha cabeça, assim. Na internet, nesse mundo artístico, algo que você achou bizarro. Uma história que você viu, que talvez não seja sua, mas que você viu de alguém que você, essa história aqui me inspirou ou me assustou. Me assustou como mulher, já que a gente trouxe essa narrativa também. Pode ser interessante. Cara, olha, você falando assim, a única coisa que eu consigo pensar é uma bizarrice de um serial killer japonês. Legal. Do nada. Mas eu achei legal. Eu esqueci o nome dele, mas tem até documentário. O cara é um serial killer japonês. E aí, enfim, acho que ele era canibal, um negócio assim. Enfim, ele foi preso. Só que aí ele começou a fazer como se fossem uns quadrinhos da história dele, dos pensamentos dele. E aquilo vendeu horrores no Japão. E eu fiquei assim, velho, como que as pessoas consomem um negócio desse? O cara fez atrocidades e tipo, sabe? Gore, né? Tipo, tem uma galera que curte um gore, assim, ainda mais se envolve mulheres, o que é mais problemático, mas beleza. Mas existe um público então, assim. aí você fica meio assim, caramba, né? Teve o caso do palhaço lá, o John Wayne Gacy também, que ele vendia quadro e a galera comprava. Então, assim... É assustador. Não é fictício, mas é assustador. Mas depois, eu não sei o nome dele, mas se você procurar Japão, serial killer, acho que anos 70, ele fez vários quadrinhos, assim, e a galera comprou horrores. E ele virou, tipo, um popstar lá. Nossa, cara, a minha história é bizarra. Pesou o clima. Vocês perguntaram? Não. É justo. Eu pensei aqui, eu só consegui porque eu consumo muito true crime, né? Então, enfim. E é engraçado porque todo mundo fica chocado, porque eu faço coisa fofinha das crianças, e eu ouço trash metal enquanto desenho coisa fofinha, e meu hobby é ver true crime, então... Contraste de Laís Bicuda. E coisas de terror, sim. Mas é isso. Muito legal. Perdão por pesar. Imagina. Tem que pesar mesmo, tem que pesar. É bom. Terminando assim, pesando no clima. Não, mas vou me inspirar também, né? Vamos se inspirar nessa história. Não, nessa não, pelo amor de Deus. Nessa não, pessoal. Cara, uma coisa... vamos se inspirar na moça que escreveu o Golden, as letras de Huntrix, das guerreiras do K-pop. Do K-pop, que é muito legal. Por favor, assista, inspirador. É muito legal. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar. Eu não tava sabendo. Ela ganhou um Oscar, cara. Tá aí. E ela ficou na indústria. Também, não só na ficção da obra, mas na vida real. Na vida real. Que da hora. E você não sabia dessa história? Eu tava sabendo. Ela ficou, tipo, anos tentando. Primeiro ela tentou ser de girl band, de K-pop. Aí falaram que ela tava velha demais. Ela tinha 20 anos. Ela tem uma problemática também. Ela tinha 20 anos. Aí ela ficou só no backstage, criando letra, daí surgiu o Demon Hunters. Ela não achou que ia acontecer tudo isso. E, cara, tá aí fazendo show, ganhando o Oscar. Uma história inspiradora e uma história de terror baseada em fatos reais. Perfeito. Curti. Excelente. Entendeu? Muito bom. Acho que fechou bem. E aí, pra gente encerrar, Laís, tem uma coisa que você gostaria de considerações finais que você gostaria de dizer? Só obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, de acreditarem no meu trabalho para fazer parte do Calendário Nerd e fazer, né, aqui o nosso primeiro, né? É o primeiro. Primeiro Mesa Quest, né? Desculpa qualquer coisa. Imagina. Eu queria também uma última pergunta. O que você diria para tanto as garotas quanto os rapazes que gostariam de iniciar como ilustradores, coloristas? O que você diria para eles? Só faz o que gosta. Sem medo de estar errado, sem medo de estar errado, sem medo de estar ruim, sem se importar com like de rede social, porque isso aí, cara, tem tanta gente assim que não tem
assim, conhecimento nenhum, tendo um monte de like, sem técnica nenhuma. De IA. De IA. E tem tantas pessoas muito boas, sabe? No underground da internet. Então, assim, like não quer dizer nada. Esquece rede social, esquece, tipo, será que vão gostar? Não. Acho que o principal é você gostar do que você tá fazendo. Então, acho que isso já dá um gás pra você ir atrás e pra você criar e fazer as coisas. Eu acho que isso é pra tudo, né? Quando você tá fazendo o que você gosta, o negócio vai indo, vai fluindo. E, cara, desenhar é um negócio que você tem que estar curtindo. Então, esquece as pessoas e fica focado no que você gosta. E se divirta, né? E se divirta no processo. Legal. Às vezes é doloroso, mas se divirta. Mas se divirta, chore e se divirta. Sim. É desse jeito. Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso então. A gente vai encerrar o episódio de hoje aqui do nosso primeiro Calendário Quest. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo aqui. Espero que tenham gostado de conhecer a Laís e saber um pouquinho mais do trabalho dela. A gente adorou a participação dela. E é isso. Logo, logo a gente tem um próximo episódio aí. E vamos que vamos. É isso. Falou. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.